Em nome de Jesus, esse Deus misericordioso que nos trata com bondade e com misericórdia. Amém. Eu estava lendo algumas notícias durante essa semana e não sei se vocês acompanharam. A notícia de quinta-feira, dia 27. Saiu o resultado da Mega Sena. Ninguém acertou os números. E o prêmio ficou acumulado em 40 milhões. Estava em 33, foi para 40 milhões. Imaginem que vocês jogaram na Mega Sena e deram sorte de ganhar 40 milhões. Está lá, na conta de vocês. O que vocês fariam? Só de imaginar a gente já abre um sorriso no rosto, né? Estou vendo vários sorrisinhos no rosto de vocês. E certamente alguém poderia dizer assim: eu ia deixar tudo para trás e eu ia investir numa nova vida. Jesus conta duas parábolas de homens que deram sorte, entre aspas. Um encontrou o tesouro no campo e outro encontrou uma pérola de grande valor. Transbordantes de alegria, eles não pensaram duas vezes. Eles venderam tudo que tinham e compraram o campo e a pérola, respectivamente. Eles literalmente deixaram tudo para trás para investirem naquilo que eles acharam de mais valioso. Mas em que sentido essas parábolas se assemelham ao reino dos céus? Como é que a gente pode explicar essas parábolas, já que Jesus não explicou? As outras parábolas que a gente vem estudando, Jesus explica. Mas e essas? Bem, neste mês de julho, aqui na vida da igreja, nós estudamos o primeiro mandamento, certo? E uma das histórias usadas por Lutero para ilustrar a quebra do primeiro mandamento é a história do jovem rico. Vocês lembram? Mateus 19. Acredito que ela se encaixa muito bem no contexto dessas parábolas. Eu vou contar a história para vocês. Um jovem chegou perto de Jesus e lhe perguntou o que precisava fazer de bom para alcançar a vida eterna, alcançar o reino dos céus. Jesus responde: guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. E Jesus citou a segunda tábua dos mandamentos, que tem a ver com a nossa relação com o próximo. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O jovem então disse assim: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? E Jesus lhe disse: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. É impossível não notar a semelhança das parábolas de Jesus com o acontecimento do jovem rico. Em todos os casos, eles encontraram algo muito valioso. No caso do jovem, ele deu a sorte de encontrar o reino dos céus bem na sua frente, na pessoa de Jesus. Ele podia vender tudo o que tinha para investir naquilo que é mais valioso, o tesouro nos céus, a vida eterna, seguindo Jesus. Mas a diferença entre as parábolas e o acontecido é a forma como o jovem reagiu.
Ouvindo essas palavras de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Com isso, a gente percebe que o que era mais valioso para o jovem eram as suas posses. Eram coisas passageiras, sem valor eterno. Ele encontrou o tesouro no campo. Ele encontrou a pérola de grande valor, o reino dos céus, bem na sua frente, mas ele não deu valor a isso. Porque ele tinha outro Deus, entre aspas, ocupando o seu coração. Por isso, uma das possíveis interpretações dessas parábolas é comparar o tesouro e a pérola ao reino dos céus. No momento em que nós o encontramos na pessoa de Jesus, nós deixamos tudo para trás. Tudo que era valioso e ocupava o lugar de Deus no nosso coração. E isso envolve riquezas, envolve prazeres, envolve filosofias, ideologias, ídolos, qualquer coisa que nos afaste de Deus. E nós passamos a investir a nossa vida naquilo que realmente importa e tem valor eterno. A nossa salvação. A salvação de outras pessoas que Deus coloca em nosso caminho. E isso usando tudo que somos e temos para nos prepararmos para o fim dos tempos, para o juízo final. E Jesus nos lembra isso com a parábola das redes, não é? Ou da rede, onde haverá separação entre peixes maus e bons, entre pessoas más e justas. Nesse sentido, nós não podemos nunca perder de vista essa dimensão espiritual da vida, como se ela estivesse em segundo plano, como se ela não importasse tanto. Pelo contrário, é ela que vai dirigir o nosso viver, porque é ela que vai determinar o nosso destino, se nós seremos condenados ou salvos para sempre. Só que se dependêssemos apenas do exemplo do jovem rico e dessa interpretação das parábolas, nós poderíamos nos sentir um pouco perdidos. Eu tenho que vender tudo para comprar o reino dos céus? Se for assim, eu posso comprar a minha salvação? O meu destino eterno depende de mim? E a resposta a essas perguntas é: não. O objetivo das parábolas não é de nos fazer vender tudo o que temos para seguir Jesus. Também não é de ensinar que nós podemos conquistar a salvação com os nossos esforços, os nossos recursos, os nossos méritos de boas obras, como se merecêssemos. E por último, não é de ensinar que depende unicamente da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, para sermos salvos da eterna condenação. Antes, o objetivo dessas parábolas é de nos mostrar que precisa haver renúncia de algumas coisas que antes eram valiosas para nós. Para quê? Para que a bênção da descoberta do que há de mais valioso possa ser vivenciada por nós. E que descoberta valiosa é essa? É a descoberta do Evangelho. Da sorte que nós tivemos de encontrar algo que nós não esperávamos. Um Deus amoroso. Um Deus amoroso que nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos conforme a imagem do seu Filho.
Um Deus que nos chamou, nos justificou, nos glorificou, como afirma Paulo aos Romanos. Em outras palavras, por meio da Escritura divinamente inspirada, nós descobrimos o tesouro que nos torna sábios para a salvação. Nós somos totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação. E Deus é aquele que faz todas as coisas para sermos salvos. Desde o Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para ser seu, propriedade sua. E quais foram os pré-requisitos dessa escolha? Não teve. Não teve pré-requisito. Em Deuteronômio nós lemos que o Senhor escolheu um povo porque os amava. Porque Ele era fiel às suas promessas. Promessas de salvação. Que foram feitas desde o Éden, desde a queda em pecado. E que se cumpriram na vinda de Jesus. Que morreu pelos nossos pecados. Nos substituiu na nossa condenação. Nos perdoou e nos declarou justos pela fé. E nos dá o maior tesouro que alguém pode ter. O maior tesouro que pode existir. A vida eterna. Onde não haverá choro e ranger de dentes. Tudo isso é a ação de Deus na nossa vida. O tesouro que está escondido nas Escrituras, mas que se torna conhecido pela pregação da palavra, pela água do batismo, pelo pão e vinho na Santa Ceia. São os meios que Deus deixou para nos trazer a certeza de que somos amados por Ele. Pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo Jesus, o Filho dele. Por causa disso, Paulo escreveu um dos textos mais belos e consoladores das Escrituras. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, os que foram predestinados para a salvação? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, crer que somos povo eleito de Deus, predestinados para a salvação em Cristo Jesus e salvos unicamente pela bondade e fidelidade de Deus, é algo que nos faz transbordar de alegria. E sem dúvida é muito mais valioso do que ter a sorte de ganhar na Mega Sena. Muito mais valioso do que achar um tesouro escondido. Muito mais valioso do que achar uma pérola de grande valor. Renunciar às coisas deste mundo, deixando para trás o que não é da vontade de Deus, e buscando fazer o que agrada a Deus, investindo a nossa vida nas coisas que têm valor eterno, será apenas uma consequência da nossa predestinação.
Afinal, nós viveremos conforme a imagem do Filho, que por amor deixou a sua glória para fazer a vontade do Pai e garantir a nossa salvação. Ele derramou seu sangue, ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, mostrando que o Pai aprovou o pagamento da dívida. Hoje ele está no céu, tem todo o poder e intercede por nós. Intercede por mim e por vocês. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7. Não tenhamos medo de investir o nosso tempo, os nossos bens, os nossos dons em prol do reino dos céus. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenhamos o reino dos céus como prioridade e que por meio de nós as pessoas possam ver o quão valioso é este reino na nossa vida, a fim de que, ao serem chamadas por Deus para fazerem parte deste reino, tenham a mesma alegria da predestinação, da salvação que temos por estarmos em Cristo Jesus. Amém.